Buarque de Holanda para compor um dicionário da língua evangélica, ele teria um trabalho gigantesco. Talvez ele evitaria fazer isso, porque a língua evangélica expressa o pensamento dos evangélicos. E se tem uma coisa que não há unanimidade, não há unidade, é o pensamento evangélico. Se nós fôssemos aqui perguntar nessa noite, e aí por trabalhar muito com aulas, eu sinto a necessidade às vezes de definir alguns termos antes de conseguir pregar. Porque para mim é difícil falar de espiritualidade se vocês não entenderem o que é espiritualidade. E se eu fizesse hoje uma pergunta sobre o que é espiritualidade e pedisse para 5 pessoas virem aqui na frente falar o que acham do que é espiritualidade, eu ouviria com certeza 5 respostas diferentes. Eu com certeza escutaria 5 opiniões diferentes sobre o que é espiritualidade. Isso é vantagem? Isso é diversidade? Não. Isso é falta de união, falta de unidade. Porque não pode espiritualidade para mim ser uma coisa totalmente diferente do que é espiritualidade para você. Eu estou falando de um mesmo grupo, de uma mesma igreja. Não estou falando de outras religiões. Claro que cada religião tem a sua visão de espiritualidade. Mas nós, evangélicos, temos diversas visões de espiritualidade. E se esse acampamento, se essa reunião, se esses dias aqui foram propostos que se falasse sobre espiritualidade e cotidiano, é muito difícil para mim falar de espiritualidade se nós aqui não conseguimos chegar num consenso do que é espiritualidade. Se nós aqui não conseguimos chegar num acordo do que é ser espiritual. Porque nós somos diversos demais. E isso é uma história de diversidade que nós estamos construindo, que não tem promovido a união. Por exemplo, há algum tempo atrás, ser espiritual, ou andar na espiritualidade, ou viver espiritualidade, nós diríamos que seria aquela pessoa que tem um conhecimento bíblico. Ah, não conhece muito a Bíblia, ele é alguém espiritual. Se eu chamasse alguém para definir o que é espiritualidade, com certeza eu ouviria essa resposta. Olha, para mim, alguém espiritual é alguém que conhece a Bíblia. Só que isso é muito bonito na teoria, mas na prática, nós não temos uma espiritualidade pautada na Bíblia. Nós não temos isso. Prova disso foi aquela brincadeirazinha das 3 horas da tarde. Uma prova cabal de que nós estamos... que a Bíblia é um livro estranho para nós. Que a Bíblia é um livro que nós só conhecemos a capa e a contracapa. Então, espiritualidade baseada na Bíblia, isso já foi. Isso já não é mais sinônimo de espiritualidade. Outros diriam que espiritualidade é aquele irmão que nós chamamos às vezes de canelinha de fogo. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém aqui é desse tempo ainda? Dos canelinhas de fogo? O irmão quando ora, eita Deus! O irmão quando fala é palavras proféticas. O irmão quando se manifesta, eita! É poder, é glória. Nós falaríamos que ser espiritual é aquele homem que consegue orar de joelho durante horas e o joelho dele não dói, porque ele está na presença de Deus. Aquele homem espiritual ou aquela mulher espiritual nós definiríamos como aquela pessoa que consegue jejuar o dia todo e não sentir fome. Ele é espiritual. Nós definiríamos alguém espiritual como alguém que consegue revelar o futuro das pessoas, que